Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde, especificamente saúde do coração. É muito poético, né? Toda vez que eu falo isso para vocês aqui, eu mesmo me sinto bastante emocionado quando a gente fala de saúde do coração. E também nós sempre remetemos, né? Ah, o coração parou, morremos. Tá. E quanto de tempo nós investimos na nossa saúde do coração? Será que nós temos todos os conhecimentos necessários e buscamos eles para cuidar da nossa saúde de uma forma geral? Claro que muitas vezes nós não temos tempo, né? É uma frase muito comumente usada também. Mas o programa Mega Profissionais está aqui para colaborar com todos vocês, inclusive comigo, aprendendo mais sobre o coração. Estou recebendo aqui o nosso colaborador do programa Mega Profissionais, cardiologista, Dr. Antônio Menezes. Seja mais uma vez bem-vindo aqui, doutor. E realmente é muito poético, né? A gente falar do coração, é muito poético a gente falar que nós morremos se o coração parar, né? E aí para por aí, né? Só que a gente desconhece realmente todo o trabalho que o coração tem para que hoje eu esteja aqui em pé, conversando com o senhor de uma forma saudável. Justamente. A função do coração, doutor, reforça para a gente isso, por favor. Ele leva e traz o sangue? Olha, a função do coração é justamente a função de uma bomba cardíaca que é capaz de receber o sangue que tem pouco oxigênio, né? E levar esse sangue para os pulmões para ser oxigenado e a posteriori remeter esse sangue de volta para os órgãos vitais, para todo o organismo. Sangue que tem pouco oxigênio. Nós sabemos que nós não trocamos de sangue. O sangue está aqui com a gente. Por que ele perde oxigênio? É porque à medida que esse sangue oxigenado ele vai caminhando pelas artérias e chega até os pequenos vasos, né, as pequenas arteríolas, é feita a troca, porque o oxigênio é vida, né? Então a gente precisa do oxigênio para fazer o metabolismo. Então é trocado o oxigênio e as hemácias pegam de volta o gás carbônico. E esse gás carbônico é levado até o pulmão para trocar novamente e pegar o oxigênio e remeter de novo para o organismo. E o coração também está dentro dessa história. Está envolvido diretamente porque ele também recebe, ele também tem que se alimentar, né? Você sabe o que também nós fazemos uma associação rápida? Quando falta oxigênio, nós imediatamente preocupamos com o cérebro. Porque sem oxigenar, a gente sabe que tem uma queda, uma morte cerebral. Mas desconhecemos que o sangue também precisa do oxigênio, de ser oxigenado, né? São, claro, as maravilhas que o coração faz, né? Por que eu estou reforçando isso com o senhor? Para que nós possamos entender o porquê de cuidar do nosso coração. Nossa pauta hoje fala do infarto do miocárdio. Infarto. Todo infarto é igual? Não, não. O que é um infarto, doutor? O infarto, ele é quando, justamente a gente falando de oxigênio, é quando o coração ele precisa ser nutrido, né? Ele precisa ser oxigenado. E quando você tem nas artérias que nutrem o coração algum impedimento, é como se a gente imaginasse uma casa com defeito no sistema hidráulico. E aí o oxigênio ou o sangue não passa para o próprio coração. Então aquela área que ficou sem oxigênio, ela vai sofrer. Ela sofre, o que a gente chama de isquemia, né? Ela fica sofrendo e chega um momento que a parede do coração, que sofreu muito por um tempo um pouco maior, ela morre. Então o infarto, ele é a tradução de morte de alguma parte do coração. Ele é a morte de uma parte do coração. Ou seja, parece que ela não acontece de uma vez, de uma hora para outra. Não acontece. É toda uma doença que pode demorar décadas para chegar, por exemplo, na fase de 50, 60, 70 anos, desenvolver o quadro de infarto, né? Ou seja, nós podemos evitar o infarto? Realmente podemos evitar e devemos evitar. Quer dizer, uma vida saudável, uma vida onde a gente preocupe com os fatores de risco do infarto. Quais são os fatores? Os fatores de risco eles estão direcionados à hipertensão arterial, né, que é um fator muito importante, ao tabagismo,
né? O ato de fumar também é o outro fator. A diabetes, que também é um fator importante. A dislipidemia, que é justamente quando você fala assim, olha, eu tenho o meu colesterol, eu tenho os meus triglicéridos aumentados. Então esse também é outro fator. O sedentarismo, eu não faço atividade física, que é muito comum aqui no Brasil, né? Então o brasileiro ele não tem o hábito da atividade física e a cultura da atividade física. Englobando todos esses fatores, com estresse, né, que a partir do século XX a taxa, né, o número de pessoas estressadas tem aumentado cada dia, né, a vida do cotidiano tem levado isso, e a alimentação, que pode ajudar, uma alimentação saudável, equilibrada, né, isso tudo pode ajudar e prevenir o infarto. O importante, acho que uma mensagem que tem que ficar, às vezes o paciente ele chega no consultório, muitas vezes o paciente chega no consultório, e eu acho muito interessante que ele usa a palavra check-up, que é uma palavra que vem da administração, que é você fazer uma checagem, né, de vários itens dentro de uma empresa. E a palavra check-up, eu quero fazer um check-up do meu coração. Então isso é feito, quer dizer, pedido os exames para saber se tem diabetes, para saber se o colesterol está bom, o bom está bom, o que não é bom está alto, e ver como é que a gente vai resolver. Conversar sobre o tabagismo, conversar sobre a atividade física. Uma outra coisa que é importante também é antecedentes, porque a gente traz uma carga genética, hereditariamente, pessoas que já teve casos na família de infarto, elas devem estar preocupadas porque elas são mais predispostas a ter um infarto, né? Então, nesse momento, esse check-up é, na realidade, o momento que você encontra com o cardiologista, com o seu médico, e ele pode te direcionar, olha, você está longe de ter um, ou você está próximo de ter um, isso vai depender muito da avaliação de cada pessoa. E isso pode, acredito eu, movimentar muito rápido, né? De quanto em quanto tempo deve ser feito um check-up? Olha, normalmente, os pacientes que vão, né, acima, eu recomendo para os pacientes acima de 40 anos, sejam ou mulheres, né? E quando os exames estão tudo bem, quer dizer, ele não é hipertenso, você só tem que fazer um controle de alimentação, não é tabagista, a cada 2 ou 3 anos ele volta, né? Isso vai depender do resultado. Mas se ele encontra algum desses fatores de risco de uma forma mais exuberante, aí ele vai ter que fazer retornos, ou ele vai ter que fazer check-ups mais com um tempo mais curto. Sim, né? Isso é muito importante, a questão da prevenção. A prevenção. Mas eu quero voltar um pouquinho. Infarto agudo. Exemplo, o infarto é o coração está doente e ele para. Não é ele para. O que para no coração, na realidade, é o fluxo de sangue que vai nutrir o próprio coração. Certo? Então o problema você tem uma artériazinha e essa artéria ela entope pela plaquinha de gordura que se forma. Entupiu essa artéria, aquela parte do coração não vai receber o oxigênio, que não vai ser nutrida, ela começa a sofrer e ela morre. Então o infarto é traduzido por é como se eu tivesse o meu dedo aqui, eu começo a apertar, ele vai ficando azul, ele vai sofrendo. Certo. Se eu continuar apertando por muito tempo e deixá-lo sem nutrir, ele vai necrosar. Então o infarto é a necrose dessa parede do coração. Mas se ele para um pedaço, o restante está funcionando, não? Isso, mas dependendo de quanto é esse pedaço, né? Então pode ser um pedaço pequenininho, mas pode ser 50% do coração. E aí a gente não sabe qual vai ser a consequência imediata. Por isso que muitos pacientes, eles podem morrer, né? E na realidade, 50% dos pacientes, segundo a literatura, de 50% a 60% dos pacientes morrem nas 2 primeiras horas e 80% dos pacientes não tratados, né? Eles morrem nas 24 primeiras horas, 24 a 48 horas, que sofrem um infarto agudo do miocárdio. E tem tratamento? Tem. O infarto ele tem tratamento, tem todo um protocolo, os hospitais, seja aqui da capital, eles têm todo um protocolo
para receber o paciente. Infelizmente, além da prevenção, é a dificuldade que você tem de fazer o diagnóstico precocemente. Sim. E do acesso do paciente ao hospital. Porque se o paciente chega no tempo hábil, a gente pode hoje, a gente tem como tratar o paciente de forma que essa artériazinha que está obstruída, ela seja desobstruída e aquele coração, aquela parede do coração que estava em sofrimento, ela seja aliviada desse sofrimento e as sequelas vão ser muito menores do que se teria com um tempo mais longo do E eu vou acrescentar um sofrimento. dado. Essa questão do deslocamento, acredito eu, que seja realmente um problema seríssimo e de você não conseguir reverter aquele quadro. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que é a questão do deslocamento e também o atendimento de qualidade. Porque ir até um hospital hoje, infelizmente, não garante aquele atendimento. E principalmente se depender de rede pública, né, de saúde, porque as pessoas às vezes nem até diagnosticar, até entender o que é, até passar por todo aquele protocolo lá de dentro, aí já passou, já não deu mais. Doutor, eu tenho mais outras dúvidas a respeito e o assunto merece um tratamento melhor, né? Infelizmente hoje o tempo já esgotou. Eu gostaria de voltar a esse assunto o mais breve possível, conforme a disponibilidade da sua agenda, para a gente esclarecer mais sobre isso aí. Principalmente certeza. Levar informação, porque informação salva vidas. Salva vidas. É isso? Muito obrigado, doutor. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.